aos Hebreus, capítulo de número 11, a partir do versículo 1. Ora, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, quando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, e visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém. Meus irmãos, glória a Deus. Nesta noite, nesse culto de ensinamento aqui da nossa igreja, eu quero falar um pouco para vocês sobre a importância da fé, ou qual é o poder da fé. Esse assunto é um assunto importante a ser tratado com toda a igreja, até porque um dos principais fundamentos da nossa vida cristã deve ser a fé. Eu queria olhar com os irmãos algumas coisas aqui nesta noite relacionada a este assunto. Quando nós falamos de fé, nós pensamos logo no capítulo 11 da carta escrita aos Hebreus, onde nos fala sobre muitos homens que marcaram a história da Bíblia por causa da fé que estes homens eles tiveram em Deus, por causa do testemunho que esses homens eles deram acerca da sua fé, da sua confiança em Deus. E quando nós olhamos para este texto, é muito importante a gente perceber a importância dessa questão acerca da fé. Você que é um novo convertido, você tem que aprofundar mais nessa questão sobre a fé cristã. Você que já é um cristão há mais tempo, também deve ter essa preocupação com respeito à fé. Parece ser fácil a gente falar de fé, parece ser fácil a gente tratar deste assunto relacionado à fé, mas não é bem fácil a gente estar abordando esse assunto à luz da Bíblia Sagrada, porque uma coisa que nós temos que perceber, primeiramente, o que significa ter fé, né? A salvação ela vem pela fé, mas o que significa ter essa fé? Hebreus capítulo 11, o versículo 1, ele traz para a gente uma definição bem clara sobre o que é ter a fé. E a fé é nada mais, nada menos do que a gente acreditar em alguma coisa, mesmo quando não vemos. Quando você tem certeza sobre aquilo em que você acredita, você tem fé. Então, o que o escritor aos Hebreus, ele vai ensinar para nós com respeito a isso, a definição do que é a fé é isso, é você acreditar em alguma coisa, mesmo que você não vê, mesmo que você não consegue enxergar com seus olhos natural, com seus olhos físicos, mas todavia, através da fé, você acredita que aquilo existe. Agora, todos nós precisamos ter fé.
em alguma coisa. Todos têm pessoas que têm fé em coisas erradas. A nossa fé, a nossa confiança, o nosso acreditar deve estar colocado no lugar certo. Às vezes tem pessoas que acreditam em coisas diferentes daquilo que você acredita ou que eu acredito, mas é interessante que o escritor aos Hebreus mostra para a gente que a única forma que a gente consegue agradar a Deus é através da nossa fé. O capítulo 11, o versículo 6, deixa isso bem claro para a gente, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, você precisa crer que Ele existe, você precisa ter uma fé, porque ela é a base de um relacionamento saudável com Deus, é a nossa fé. Então, a fé, a gente precisa ter ela, e nessa noite eu queria falar desta palavra para você, que você nunca venha perder a fé, mas que você sempre continue colocando a sua fé no lugar certo, né, no alvo certo, que é Jesus Cristo, porque a fé é você confiar em alguma coisa, e nós confiamos em quem? Nós confiamos em Deus. A fé é a razão, né, da nossa existência. Observa que há muitas pessoas com crenças diferentes no mundo. Será qual tipo de fé que é válido? Qual que é a fé que salva, né? Então, por exemplo, tem pessoas que acreditam às vezes em uma imagem de escultura, tem outros que têm uma crença que o sol, que a lua, ou qualquer outro tipo de animais ou répteis, eles podem fazer alguma coisa para a pessoa, mas a fé nossa, ela tem que estar colocada no lugar certo. A nossa fé, ela não pode estar sendo colocada no lugar errado. Então a fé é algo que eu preciso trabalhar, que você precisa trabalhar, a gente precisa entender. Por exemplo, que a Bíblia fala de pequena fé, a Bíblia fala de grande fé, a Bíblia fala de fé viva, de fé morta. A Bíblia, ela vai falar para a gente acerca da fé para salvação, que é a fé salvífica. A Bíblia também vai falar da fé como fruto do Espírito, vai falar da fé como dom do Espírito. Então é um tema bastante abrangente. Além disso, também a Bíblia, ela chega até a falar para a gente também da fé como conjunto de doutrina, conjunto de crença, de valores que a gente acredita e que a gente coloca a nossa fé, que nós confiamos nisso. Mas eu queria mostrar para vocês aqui, dentro desse tema relacionado à fé, que nós precisamos entender como que a gente consegue desenvolver a nossa fé, porque quando a gente aceita Jesus, irmãos, a gente tem um pouco de dificuldade de compreender as coisas, e às vezes a gente precisa da ajuda, às vezes, de um pastor, de um amigo, de um irmão, que às vezes nos auxilia, né, no desenvolvimento da nossa vida cristã, da nossa fé, porque a gente aprendeu de forma errada com respeito a ter fé, e a fé nossa, nós temos que colocar no autor e consumador da fé, que é Jesus. É Jesus que é o autor e consumador da nossa fé. Sem a fé a gente não consegue pregar, sem fé a gente não consegue louvar a Deus, sem fé a gente não consegue andar no caminho de Deus, sem fé a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Existe uma fé comum, que é uma fé natural, que toda pessoa nasce com esse tipo de fé, né? A fé comum, a fé natural, que é aquela fé que a pessoa acredita que, por exemplo, se ela entrar dentro de um ônibus, ela vai chegar no destino dela, né? Isso é uma fé comum, é uma fé natural. Tem pessoas que têm uma fé comum, por exemplo, que ela acredita que uma pessoa faz uma promessa para ela, ela pode acreditar que aquela promessa vai acontecer ou não na vida dela. Isso é uma fé comum.
Mas quando nós falamos de uma fé cristã, nós estamos falando de uma fé que vai muito mais além disso tudo. E nós fomos alcançados por essa fé. Você, meu amigo, meu irmão, você servo de Deus, você foi alcançado por esta fé, que é uma fé salvífica, que é uma fé para salvação. Nem todas as pessoas, embora gostem de igreja, gostem de participar de culto, diz que crê em Deus, e enfim, gosta de louvores, mas nem todas essas pessoas têm essa fé de entregar a vida para Jesus, tem essa fé de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Mas nós fomos alcançados por esta fé, e nós louvamos a Deus, porque nós fomos alcançados por esta fé, essa fé que é a fé salvífica, é a fé para a salvação. E como é que nós alcançamos esta fé? Foi a partir do momento que nós abrimos o nosso coração, que nós abrimos os nossos ouvidos para poder ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então o que fez despertar a nossa fé? Foi a pregação que nós ouvimos. Às vezes uma pessoa chegou perto de nós, começou a falar da palavra de Deus, do amor de Deus. Eu fui alcançado dessa forma, você também talvez foi alcançado dessa forma, ouviu uma palavra da boca de um irmão, ou quem sabe você foi dentro de uma igreja e você começou a ouvir a palavra de Deus, e a palavra de Deus, você foi ouvindo ela, e ela foi despertando a sua fé, e você, cada dia que você ouvia a palavra de Deus, a sua fé, ela era aumentada mais e mais e mais, ao ponto que você entendeu que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida, ao ponto que você aceitou fazer um compromisso com Ele. Isso é uma fé salvífica, isso é dom de Deus, não é pelas obras, porque a gente é bonzinho, ou seja o que for, mas é pela a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Nós fomos alcançados através desta fé. E se nós queremos, irmãos, continuar caminhando, se nós queremos continuar fazendo a obra de Deus, se nós queremos continuar adorando a Deus, se nós queremos continuar servindo a Deus, nós não podemos perder essa fé, porque essa fé, ela é a base de tudo na vida de um cristão. O cristão, quando ele não tem fé, ele não consegue agradar a Deus. O cristão, quando não tem fé, ele não consegue caminhar nas coisas de Deus, na presença de Deus. Por quê? Porque tem hora que a gente passa luta, tem hora que a gente passa por algumas dificuldades, tem hora que a gente enfrenta algumas coisas tão difíceis na vida da gente, e que a gente entende que se não fosse a fé, a gente não estaria de pé. João disse que é a fé que vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, sem essa fé, a gente não consegue vencer o mundo. Sem essa fé, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Paulo vai dizer isso, não só o apóstolo Paulo, mas no Antigo Testamento também, nós temos referências bíblicas que falam sobre isso, que o justo, ele vive da fé. O justo vive da fé. Às vezes a pessoa não tendo alguma coisa de comer dentro de casa, mesmo que às vezes a pessoa não tem condições de comprar uma roupinha melhor, mesmo que às vezes a pessoa não tem condições de ter toda a vida um carro ou uma casa própria, mas todavia a pessoa entende que a fé é o que faz ele vencer. E quando nós olhamos para esse texto de Hebreus, capítulo de número 11, a gente percebe que o diferencial na vida de todos estes homens foram a fé que estes homens tiveram
em Deus. O escritor de Hebreus vai definir a fé e vai dizer que a fé, ela é o firme fundamento, olha, ela é a base de tudo. Uma casa sem alicerce, essa casa, ela está sujeita à queda, está sujeita à destruição. A fé é o nosso alicerce, é o nosso fundamento, é a base de tudo. E ele vai dizer que a fé também, ela é a prova das coisas que nós não vemos. Então observa que aqui nesse texto nós vamos ver o escritor aos Hebreus relatando o nome de pelo menos umas 17 pessoas na Bíblia que chamaram a atenção de Deus por causa da fé que estas pessoas tiveram, como exemplo de Noé, como exemplo de Abel, como exemplo de Abraão, como exemplo de Enoque, como o exemplo de Raabe e muitas outras pessoas que chamaram a atenção de Deus por causa da fé, porque a fé, ela é o que agrada a Deus. Quando Deus olha para um cristão, quando Deus olha para uma pessoa, Deus olha para a fé dele, para a fé que essa pessoa tem. E às vezes a gente que está servindo a Deus agora, você que começou a caminhar, você tem que zelar da sua fé, você tem sempre que orar, você tem sempre que buscar a Deus, e não é pecado, irmão, você dizer para Deus aumentar a sua fé. Às vezes a gente tem que chegar para Deus e falar: Deus, eu preciso que o Senhor aumenta a minha fé, porque sem a fé nós não vamos chegar no céu. A Bíblia disse que é através da perseverança, né? O justo, ele através da perseverança que ele será salvo, e isso envolve a fé, porque se a gente não tiver fé, a gente não persevera nas coisas do Senhor. Então, os escritores aqui de Hebreus, ele vai falar sobre essa questão para a gente, da importância da gente agradar a Deus com a nossa fé, da gente crer que nós não estamos colocando a nossa fé no lugar errado. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Nós não estamos colocando a nossa fé no homem, nós não estamos colocando a nossa fé em um pastor, em um pregador, nós não estamos colocando a nossa fé em um padre, ou enfim, nós estamos colocando a nossa fé em Jesus. É interessante que o escritor aos Hebreus, ele vai falar isso para nós, por exemplo, no capítulo de número 12 aí, o capítulo de número 13, ele vai falar exatamente essa questão da gente olhar para o autor e consumador da nossa fé. E quem que é o autor e consumador da nossa fé? É Jesus. É Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz isso. Para nós devemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, para onde você tem olhado? Se você está olhando para Jesus, você está colocando a sua fé no lugar certo, você está colocando a sua fé nas coisas certas. E nessa noite, nessas poucas palavras que a gente tem, porque o nosso tempo é muito curto aqui, eu quero te deixar essa meditação, eu quero te deixar essa pequena reflexão, eu quero deixar o seu coração essa palavra relacionada a esse tema, a este assunto, a importância da fé. E se eu estiver falando para você, meu irmão, que é um novo convertido, se eu estiver falando para você aqui nessa noite, que talvez já é um cristão há mais tempo, você não pode perder a sua fé. Continue orando, continue pedindo a Deus todos os dias que Ele possa aumentar a sua fé, porque nós precisamos que ter uma fé verdadeira, não uma fé fingida. Amém? Que Deus te abençoe nessa noite. Eu queria nesse momento